Gente, eu acho que já tem um grupinho bom, né? A gente podia começar para não atrasar muito, né? Então, olha só, todo mundo com o livrinho da Elê. Nós estamos hoje assim com uma outra super chance. Cada encontro nosso é uma super chance, porque é para encontrar um autor de algum livro. Gente, isso não é todo dia que a gente consegue conversar com o autor sobre a história dele, sobre o livro que escreveu, né? E a gente está tendo essa oportunidade nesses encontros. E hoje é de conhecer a Elê Nogueira. Algumas pessoas aqui já conhecem, porque ela já trabalhou no projeto, e com isso a gente hoje vai conversar com ela, ela vai falar um pouco do trabalho dela, vocês vão poder fazer algumas perguntas, porque essa garotada ele é bem curiosa, eles são muito participativos e são muito, muito queridos. Né, Eli? E aí, crianças, vamos ouvir um pouquinho ela e depois a gente começa a ver as perguntas, mas enquanto ela fala, vamos lembrar de deixar os microfones mutados, tá? E só tirar na hora que vocês forem falar. Então, sinaliza que vão falar, que aí a gente chama vocês. Essa turma aqui, olha, é muito organizada. E aí a gente vai fazendo as perguntas assim, na boa para Elê. Prazer, Elê, em te conhecer. Aliás, eu estou encantada com essa sua parede aí atrás, né? Muito bonita com os seus trabalhos, como é o seu livro. Elê, se apresenta um pouco aí para a garotada e para a gente aí. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Senti saudade de muitos de vocês, porque o dia foi muito bom. A Sansei estava até doente na época. Graças a Deus eu vê-la aqui de volta e bem e sorridente. Bom, vou falar um pouco sobre a minha história, sobre a minha vida. Eu fiz 3 faculdades e eu venho de uma comunidade também. Eu venho lá da Fazenda Botafogo, eu morei 5 anos na Fazenda Botafogo. E depois da Fazenda Botafogo, eu resolvi conhecer o mundo, conhecer as coisas, ampliar a minha visão das coisas. E o meu trabalho de arte e de desenho, ele me levou para vários lugares do mundo e do Brasil também. E até então, eu só ilustrava livro de pessoas, eu não escrevia. Eu sempre desenhei muito, muito, sempre. Antes de eu aprender a ler, eu já escrevia. Ou eu já desenhava. Antes de eu aprender a escrever, eu já desenhava. Então, mas a escrita, na verdade, ela não passa de um desenho, né? Ela é um desenho. Mas só que eu não sabia juntar as letrinhas e tal, mas eu já sabia fazer o desenho. Então, assim, eu sempre pegava tudo que era papel e coisas e sempre fiquei desenhando o que tinha e tal. Então, eu acabei ilustrando... Olá, boa tarde. Eu acabei ilustrando trabalhos de algumas pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, na América Latina mesmo, assim, pelo Chile, Uruguai, Paraguai, e ilustrei muita gente aqui do Brasil também. E eu sempre ficava pensando assim, poxa, como que eu posso ter um livro, juntar minha escrita com o meu desenho? Eu não sabia fazer essas duas coisas, eu ficava... o desenho para mim era uma coisa, a escrita era outra, eu não conseguia. Então, eu fui... antes disso, até eu toco vários instrumentos também, eu faço várias coisas. Então, assim, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, mas eu gostava muito do desenho. E aí eu resolvi fazer um curso de literatura no Instituto, no Estação das Letras, e lá eu descobri que existia o livro só de imagens. Olha só, eu fiz 3 faculdades e eu não sabia que existia um livro só de imagens. E eu descobri que tinha um livro. E eu estou pensando em juntar as coisas. Eu posso fazer uma coisa e posso fazer outra coisa, completamente separado um do outro. Os desenhos, eu
viu tantos desenhos, tantos cadernos de desenho e tal, e eu falei, pô, quando ela me mostrou, fiquei muito encantada com o livro. Aí, na semana seguinte, eu fiz o croquis desse livro aí. Só que eu fiz assim, ele teria tamanhos de páginas diferentes. Tá vendo? As páginas seriam todas de tamanho diferente. Aí eu fiquei pensando, será que alguém vai fazer isso? Eu tô travando toda hora. Eu não sabia se alguém ia querer fazer um trabalho assim com recorte. Eu não sei se as editoras faziam isso, eu não tinha experiência com editora. Helê, deixa eu te fazer uma sugestão. Está travando um pouco o teu vídeo, você não quer tentar no celular mesmo? Posso tentar. E você está mostrando as imagens e pelo menos aqui para mim não está aparecendo direito. Isso, está travando um Para pouco. mim também está travando. Não, Para mim também. Deixa eu só... A esperta saiu. Ela vai entrar de novo pelo celular. Então, gente, olha só a oportunidade legal de ver como é que ela construiu o livro dela. Tá? Vê se agora está melhor. Tá melhor. Está melhor agora? Está travando menos, né? Agora está no 4G. Então, eu tinha feito o livro todo com pedaços. Não sou eu. E aí eu não sabia, né, se alguma editora ia querer mostrar, ia querer... Eu nem sabia que se levava isso para a editora, assim. Eu achei que nem era um livro. Eu fiz os desenhos e levei para a professora. E ela falou assim, você devia mostrar esse livro, isso aí é um livro, você devia mostrar para alguma editora, não sei o quê. Eu falei, tá. Mas eu não sabia, assim, nem para onde e tal. Só que aí eu tive um lançamento de um livro que eu tinha ilustrado, da minha professora, e eu resolvi levar. Esse lançamento foi em outra cidade, então eu resolvi levar uns livros que eu tinha feito, assim, inventado aqui. E levei, e chegou lá, eu falei, gente, eu não sei se eu vou ter coragem de mostrar, mas eu vou tentar. Aí chegou lá, eu tive uma oportunidade, sei lá, me bateu uma sem vergonha, assim, aí eu falei para ela assim, olha só, eu tenho um livro, você quer dar uma olhada? Se vocês querem lançar e tal. E aí ela olhou e falou, nossa, eu quero esse aqui, a gente quer. E aí eles ficaram com o livro lá e foram lançar, e fizeram esse livro. Esse livro acaba que agora até quase não tinha mais para entregar para vocês, porque quando ele foi lançado, em 18 dias ele acabou, e aí eu não sei como que ficou para a editora fazer mais. E eu não tinha também mais, eu não tinha nem para mandar para vocês, eu só fiquei com um. E foi assim, acabou o livro, entendeu? E agora eu estou esperando para fazer a sequência deles, porque ele é uma sequência que eu quero que tenha 6 livros, e todos eles eu quero que tenham um nome assim, O Velho Tênis Novo, A Nova Casa Velha, A Velha Rua Nova. Por que esse nome do livro? Porque às vezes eu, por exemplo, já teve épocas que os meus primos são mais velhos que eu, alguns, e a roupa ficava pequena neles e eles mandavam a roupa para mim. A roupa ficava pequena neles e às vezes eram algumas roupas até sem que eles podiam dizer que eram roupas velhas, mas ao chegar em mim, essas roupas eram novas, porque elas não eram minhas. Elas se tornaram minhas agora, então para mim era nova. Era velha para eles, que eles já estavam usando há um tempão, mas para mim não era uma roupa velha.
Então, eu ficava muito feliz com aquela roupa, para mim era nova. E o caso do livro, O Velho Tênis Novo, é exatamente isso. É um tênis que está velho num fio, que foi velho para alguém jogou lá e tal, mas para esse menino, quando ele pegou esse tênis para ele era novo, porque nunca foi dele, entendeu? Ele andava descalço, então ele tem um tênis que, seja lá de onde que veio, como é que veio, se saiu da loja, se ele comprou ou não, para ele é um tênis novo. E para ele fez total diferença na vida dele. Então, assim, essa valorização de coisas, da gente achar que para ser bom ou para ser legal, isso tem que sair de uma loja, isso tem que ser comprado, isso tem que ser caro, sabe? Isso não vai ser para todo mundo, nem todo mundo vai poder comprar, nem todo mundo vai numa loja, mas às vezes a gente ganha uma coisa e a gente não dá tanto valor porque a gente ganhou. Ah, ele me deu, era usado dele, mas está funcionando, está bom ainda. Então, além de ser bom, é novo para mim, entendeu? Então, assim, até a história do que eu quero fazer da velha casa nova também, às vezes a gente se muda de casa por algum motivo e a casa é velha. A casa para a qual a gente se mudou é uma casa velha. Mas para a gente ela é nova, porque a gente não morava nela antes. Os amigos vão ser novos amigos, a escola vai ser uma nova escola, novo professor, tudo é novo. Então, assim, eu quis mostrar nesse livro um ponto de vista diferente para as coisas que a gente considera velha e para as coisas que a gente considera nova. Essa foi a intenção desse livro. E também, em alguns casos, trazer a reflexão sobre não só crianças, mas principalmente, porque esse livro era um livro, a princípio, infantil, trazer a perspectiva de uma criança que mora na rua, de uma criança que não tem uma caminha quentinha. Então, a gente começar a dar valor ao que a gente tem, a nossa cama, a nossa casa, os nossos pais, família, amigos, ao que a gente... Às vezes, os pais da gente não podem dar para a gente aquele tênis de marca que a gente queria, mas eles dão algum tênis novo, entendeu? Que não é aquele, mas é um... Às vezes a gente não tem aquele melhor celular daquelas marcas mais caras, mas a gente tem um celular que foi um esforço dos pais da gente para ter, porque tem gente que não tem, nem com esforço. Então, assim, a intenção desse livro é mostrar essas coisas, os valores das coisas. Eu não sei se vocês entenderam dessa forma, mas a minha intenção nesse livro foi passar essa perspectiva. Perspectiva é um olhar, né? Passar esse olhar que eu tenho da vida. E eu acho que, assim, a questão de fazer um livro, esse livro é um livro simples, pequeno, com poucas páginas e tal, mas eu também queria mostrar que uma criança, assim como vocês, ou um jovem, um adulto, ele pode falar através de desenho, através do que ele vê no dia a dia, do que ele passa no dia a dia. Tem gente que escreve um diário, entendeu? O meu diário, por exemplo, são desenhos. Eu sempre faço desenhos sobre o que está acontecendo, sobre o que eu vejo na rua. Eu faço em qualquer papel que eu tiver. Eu não fico pensando, se eu tivesse uma canetinha da marca tal, ou se eu tivesse um lápis de cor tal, eu faria isso ou aquilo. Eu acho que o material que a gente tem, a gente pode usar, a gente pode fazer, e a gente pode ser um profissional na área disso, com pouco material. Agora, por exemplo, nessa época de pandemia, é muito importante para vocês desenharem, escreverem, que vocês pensarem e tudo, porque isso pode vir a se tornar um ponto de ganhar dinheiro, uma profissão para vocês. Pode virar um clipe, pode virar um livro, isso pode virar a ilustração do livro de alguém, isso pode virar uma ilustração para livro de escola, sabe? Isso pode virar muitas coisas. Essa foi a intenção desse livro. Elê, o que você falou agora foi assim, não tem nada de um livro pequeno, né? Eu acho que a mensagem que ele está aqui, a forma que você trabalha com a questão social, você se expressa tremendamente bem pelos desenhos. A gente, né, garotada, a gente olhou antes e conversou, eles entenderam a história inteira, né?
só vendo imagens. O legal é isso, né? É que a gente tem diversas formas de contar uma história, né? Tem gente que conta pelo cinema, que conta pela animação, que conta pelo desenho, que conta escrevendo, ou que conta falando. Quer dizer, tem várias formas de a gente contar uma história ou de levantar algum assunto interessante, como você levantou aqui, né? A coisa do social, a questão do que é velho, do que é novo. Isso tudo é muito, muito importante. E aí, você tem mais alguma coisa que queira falar agora? Ou a gente começa a abrir para as crianças fazerem as perguntas, Elê? Não, eu acho que era só isso mesmo que eu tenho que falar, porque, assim, é interessante saber que tem leitores de 2 anos de idade, tem crianças de 2 anos que não largam o livro e ficam vendo para lá e para cá, para lá e para cá. E eu tenho leitores de 80, 90 anos que falam que cada vez que desfolham um livro, vê a história de uma forma diferente. Então, o que eu acho interessante de ter um livro de imagens é isso, né? Porque a história você faz, você me ajuda a construir essa história. Porque cada vez que você vai contar ela para alguém, você conta. Então, você se torna também um escritor, um contador de histórias. Você também está criando quando você está falando sobre esse livro. Quando você está mostrando esse livro para alguém, você está sendo um parceiro meu da criação desse livro. Porque você vai contar a história de acordo com o seu ponto de vista, né? E cada um tem um diferente. Então, assim, é muito interessante perceber que uma criança pequena consegue, assim, a gente consegue conversar com ele. Você acha que ele tinha que estar dormindo aqui, né? E tal. Você consegue ir orientando, quanto uma criança maiorzinha consegue ver sozinho, quanto que um adulto já vê com um outro olhar social completamente político e tal, né? É um livro que eu acho que com poucas imagens eu poderia ter feito com mais, porque eu não sabia que ele poderia se tornar um livro assim, mas ele já fala sozinho, entendeu? Ele fala, ele foi para outros países já e tudo, e as pessoas, ele conversa com pessoas que não falam a mesma língua que a gente. E é isso. Bem, garotada, vamos começar a levantar a mãozinha quem está interessado em fazer a pergunta, que eu vou anotando aqui e eu vou chamando aos poucos vocês, tá? Então, ó, começa o Guilherme, tirando o mute do microfone, e eu vou anotando os nomes dos outros, tá? Elê, Oi. Oi, Guilherme. nessa primeira página aqui, você tinha o seu nome aqui, nessa partezinha aqui. Sim. Por isso que você fez essa página com o seu nome aqui em cima. Eu fiz com o nome em cima porque todos os desenhos eu assino. E quando eu fiz esse desenho aí, ele ainda não era para esse livro. Ele não sabia, o desenho em si, eu chamo os desenhos dele, mas essa página ela não sabia que ela ia entrar nesse livro. Entendeu? Quando eu fui buscar, resolvi colocar no livro, eu fui ver as cidades que eu já tinha, porque eu sempre assino os desenhos. Vocês sempre têm que assinar o que vocês fizerem. Então, eu assinei ali naquele lugar, mas eu não sabia que ele ia entrar no livro. Aí, já estava, fez parte do telhado. Entendeu? Mas não foi assim, não foi com a intenção assim, vou fazer o livro, então vou botar o nome aqui nesse lugar. Entendeu? Não, eu assinei para ficar meio quase que escondido, e acaba que você viu. Não era a intenção, mas você foi bem esperto. Eles são muito observadores, Elê. Olha só, próximo vai ser o Isaac e depois vem Sofia e Davi, tá? Depois, quem mais quiser, vai levantando a mão que eu vou anotando aqui, tá bom? Então, vai, Isaac. Olá, Isaac. Quando é que você criou esse livro? Qual a pergunta? Eu não entendi a pergunta direito. Repete a pergunta, Isaac.
Quando é que você criou esse livro? Esse livro foi criado um ano antes da pandemia. Foi. Olha, você sabe que eu entrei na pandemia, eu não sei mais nem data direito, sabe? Só quando tem alguma coisa marcada, mas assim, tem pouco tempo. Deve ter 2 anos, assim, porque já tem um ano a pandemia, nem parece que passou tanto tempo, mas já passou um ano da pandemia, né? Eu acho que tem 2 anos o livro, foi um ano antes da pandemia, eu acho que ele foi criado. E foi tudo muito rápido, ele foi criado muito. Porque não era a intenção o livro em si. Eu não sabia que ele ia virar um livro. Então foi muito rápido, assim. Eu fiquei sabendo que existia livro de imagem, e uma semana eu fiz esse livro, mas era só para mostrar, assim, para ver se era essa a direção, se era assim que era um livro de imagem. Aí, um mês seguinte, eu já tinha o lançamento do livro que eu tinha ilustrado, eu levei esse aqui. No mês outro, eu já estava com o livro já para ser vendido. E aí, 18 dias, já tinha acabado o livro. Então, assim, foi tudo muito atropelado, muito em cima do outro, assim. Então, eu acho que tem 2 anos. Olha, garotada, a gente conversou da outra vez, lembra sobre a ficha que tem aqui? É claro que isso aqui não é a data exata que a autora fez o livro, mas é a data em que ele foi publicado, tá? Tá aqui, ó, ele foi publicado em 2019. Claro que ela fez um pouco antes, né? Então, essa pergunta dele é legal até para a gente saber quando, porque às vezes o livro ele dorme muito tempo, né, Elê? E Esse outros nem não, dormiu. saem rápido que nem esse. Esse foi uma semana... Foi um mês de eu ter feito ele já estava para a editora, já estava na editora já para sair, entendeu? Assim, foi muito rápido, mesmo. Que bom. Então, agora, Sofia e Davi, que estão aí, e depois mais alguém, se quiser, levanta a mãozinha que eu dou uma olhada aqui e vou anotando, tá bom? Demorou quanto tempo para acabar esse livro? Olha, esse livro eu fiz em uma semana. Não é o normal para as pessoas um livro tão rápido, mas como eu desenho o tempo todo, eu não preciso riscar com lápis, eu não uso borracha, eu vou direto com a caneta. Então, quando eu imaginei esse livro, eu pensei numa história na minha cabeça. Eu pensei, bom, menino, tal, não sei o quê. Eu pensei a história. E eu coloquei umas bolinhas e escrevi umas frases, que praticamente era a frase que de cada página, assim. Ele deitado, uma cidade. Eu fiz, que se chama tópicos. Eu fiz uns tópicos, cada frasezinha, cada página dessa era um tópico. Então, depois, quando eu fui para desenhar, eu já desenhei o que eu pensei nessa frase, assim, ele deitado. Aí eu já pensei e já fui com a caneta e já desenhei ele. Então, assim, em uma semana ele já estava feito por eu não usar rascunho, por eu usar direto a caneta, por eu sempre fazer no papel, que já é um papel para isso. Então, assim, era meu rascunho, mas eram pedaços de papel que eu já tinha cortado aqui, alguns já eram pedaços de papel que eu tinha cortado, por isso a ideia dele ser picotado a princípio, porque eu já tinha os papéis cortados, mas eu não sabia como era isso, como que eu tinha que entregar isso para a editora. Se já era no formato de livro, ou se eu podia entregar folhas soltas, entendeu? E acabou que podia entregar folhas soltas. Bem, gente, ó, eu vou falar o nome da garotada que já levantou a mão que eu vi, e aí a gente vai chamando eles nessa ordem. Então, essa garotada vai poder abaixar a mãozinha para não ficar aí se cansando, né? Então, olha só. Próximo vai ser o Eric Blunt, depois Marcos Vinícius, Emanuel, Vitor Gabriel, Rodrigo Melo e Pedro Henrique, tá? Então, começando pelo Eric. Então, essa garotada que eu falei já sabe que eu já vi. Se tiver mais alguém, eu depois vou anotando. Levanta a mão que eu anoto. Sim, eu não levantei a mão, não. Por que Quem que é você? Eu sou a Fernanda, que está escrito de Rodrigo Melo. Ah, tá bom, minha querida. Então, você mexeu com o braço. Desculpa, eu achei que você estava levantando. Então, vamos lá. Eric, faz aí a sua pergunta. Olá, Eric.
que a senhora quis colocar o nome do título do livro, O Velho Tênis Novo? Então, o Velho Tênis Novo, eu coloquei esse título porque é um tênis velho que está pendurado num fio, mas quando esse menino conseguiu o livro, o tênis, esse tênis para ele foi um tênis novo. Ele não tinha tênis nenhum. Era um tênis velho, mas como não era dele, não pertencia a ele e tal, e ele estava no fio e tudo, para ele era novo. Ele ficou muito feliz com esse tênis. Entendeu? Porque ele não tinha nenhum, mesmo sendo um de cada cor e tudo, ele tinha algo para calçar. Então, esse tênis para ele era novo. Por isso eu botei o nome de O Velho Tênis, que é o que está no fio, novo, porque ele era novo para o menino. Entendeu? Ótimo. Eu entendi. Isso. Show. Então, vamos agora para o Marcos Vinícius. Pedro Henrique, pode abaixar a mãozinha que eu já anotei seu nome. Vai, Marcos. Porque não tem nada escrito no livro. Porque é um livro só de imagens. Eu não sabia que existia livro só de imagens. Tem um livro muito famoso, que eu acho que se chama A Menina e a Onda, que é uma menina brincando, que é a primeira vez que ela vai à praia, e foi esse livro que me foi apresentado, que aí ela brinca com a onda, e ela conversa, ela fica ali naquele universo brincando com a onda. E ele é um livro só de imagens. Eu não sabia que você podia ter um livro que não tivesse texto, que o texto fosse criado pelo próprio leitor. Quando você olhasse as imagens, você fosse criando a história. E quando no curso que eu fui fazer de literatura, a professora explicou que existia um livro só de imagens, ela nem explicou, ela mostrou como se, assim, acho que ela pensou assim, todo mundo sabe que existe um livro só de imagens. Eu não sabia que existia um livro só de imagens. E aí, quando eu descobri que existia um livro só de imagens, e eu tinha tantas imagens em casa, e eu não sabia como que eu fazia com elas, eu resolvi fazer um livro só de imagens. Então, ele não tem texto, porque quando você vê o livro, você cria a história de acordo com as imagens. Então, você me ajuda a divulgar essa história do livro, você me ajuda a interpretar, você me ajuda a passar para as pessoas, e você também cria um conceito, você cria uma ideia em cima dessas imagens. Então, a intenção do livro não ter texto é para que você faça o texto desse livro. Cada vez que você vê, você criar um novo texto para o livro. Respondi? Isso, os livros de imagem de cada um mais lindo, né, do que os outros. Eu também demorei um tempo para ser apresentada. Eu já não era criança, eu já estava adolescente quando eu conheci o Ida e Volta do Juarez Machado. E eu fiquei encantadíssima com ele. Fiquei enlouquecida. Né? Como a gente pode contar uma história só com as imagens, né? Isso é bem interessante para essa garotada aí que gosta de desenhar. Às vezes o meu forte pode ser que não ser podem ser as cores, as formas e os desenhos, né? Isso Exato. aí. Agora o próximo, Emanuel. Depois do Emanuel, vamos para o Vitor. Oi, Emanuel. Boa tarde. Em quem você se inspirou falar? Oi? Em quem você se inspirou? Olha, na verdade, eu me inspirei em todas as crianças que a gente vê, né, nas ruas. A gente vê agora, durante a pandemia, não, mas a gente vê bastante crianças na rua. E eu acho que são crianças assim que mesmo a gente quando é criança também, a gente vê eles com um olhar um pouco diferente, assim, como se eles fossem invisíveis, como se não existissem, ou como se eles fossem te bater, te roubar, não sei o quê. Só que, assim, a situação de criança quando está na rua, qual criança que gostaria de verdade? Meu sonho é viver na rua, não ter o que comer, não ter roupa, não ter uma cama quentinha. Não existe uma criança que tem esse sonho de não ter nada. Então, assim, esse livro foi pensando nessas crianças, foi voltando o olhar de vocês crianças para essas crianças. Porque vocês, mesmo como crianças, vocês podem estar
doando de vocês, assim, roupas, brinquedos e coisas para essas crianças, e vocês também vão se tornar uma hora adultos, que vão olhar para essas crianças com um olhar diferente do que alguns adultos de hoje. Então, assim, a intenção desse livro é fazer as pessoas entenderem que essas crianças existem e que elas não estão ali porque querem. Elas querem mais coisas, elas querem também brinquedo, elas querem também uma casa, elas querem também uma roupa. Entendeu? Essa foi a intenção desse livro. Ótimo, olha só, vou falar as que eu já anotei aqui, tá? Vitor Gabriel vai ser o próximo, depois Pedro Henrique, depois Brian e depois Patrícia, tá? Eu também quero falar, professora. Bruna, tá bom. Você depois da Patrícia, então, Bruna. Então vamos. Se for Pedro Henrique Silva Menezes, ele deve ter levantado sem querer, porque eu acho que ele não quer fazer pergunta, não. Quem? Desculpa. Pedro Henrique Silva Menezes. É ele que botou? Já cortei, então. Então, Vitor Gabriel, depois Brian, depois Patrícia e Bruno. Então, agora, Vitor Gabriel. Por que você decidiu fazer os desenhos em branco e só no final da história você decidiu colorir só um menino e você não optou em colorir a história inteira? É porque, assim, eu optei fazer em preto e branco para chamar a atenção de que quando ele conseguiu o que ele queria, ele estava tão feliz, que tudo para ele ficou mais bonito, ficou mais colorido, sabe? A intenção foi essa, porque, assim, é uma intenção dentro do livro. Não significa que quando a gente não tem as coisas ficam em preto e branco. Não é isso. Isso foi para ressaltar que quando ele conseguiu o tênis, tanto que o tênis tem uma página que o tênis está sozinho e o tênis é colorido. Mesmo quando o tênis está no poste, só o tênis é colorido. É justamente para mostrar que aquele tênis trouxe felicidade para a vida dele, mesmo sendo um tênis velho. Para ele era um tênis novo e foi muito importante para ele calçar aquele tênis. Ele já não machucava o pé dele, ele já não precisava andar com certos cuidados em lugares cheios de pedra, entendeu? Ele tinha uma proteção para os pés dele, então isso trouxe felicidade para a vida dele, ele ficou muito feliz. Então, por isso que ele começou a ver tudo colorido, por isso que o livro começou a ficar colorido. É a felicidade, representa a felicidade. Ótimo. Respondi? Agora, respondido aí, entendi. querido? Muito obrigado. Eu que agradeço. Gabriel, querido, pode falar para ela e depois vai ser o Brian. O Vitor Gabriel foi o que acabou de falar. Agora é o Brian. Então, agora é o Brian, desculpa. O Brian. Oi, Brian. Oi. Oi. Pode falar, Brian. Calma aí. Era a página que eu estava agradecendo aqui. Calma que eu vou deixar o telefone. Estou procurando aqui. Está procurando uma página para falar específica dela? O que ele estava... O que ele estava sem dente? Sem dente? Ele estava sem por dente. causa da idade dele. Ele é uma criança de uns 9 anos, 8, 9 anos. E quando você tem 8, 9 anos, você fica sem esses dentes aí, né? Essa questão de mostrar ele sorrindo com os dentes assim, é para dar a ideia para o leitor da idade mais ou menos que ele tem. Então, ele tem mais ou menos a idade de quando a gente perde esses 2 dentes e fica com esses 2 dentões de coelho que a gente fica, né? Entendeu? Eu já perdi 2 dentes. Então, o meu sobrinho, ele tá com 7 anos. Eu acho que com 7 anos fica com esses 2 dentões e sem os 2 dentes do lado, né? Ah, tá igual você. Quantos anos você tem, Brian? Dentes. Eu vou fazer 8. Então, 7 anos. Ele é da sua idade. Ele tá igualzinho a você.
Os 2 dentes maiores sem os 2 dentinhos do lado. Eu já perdi 8 dentes. Nossa! E 9 Eu anos. também já perdi 8 dentes. Então, ele também já deve ter perdido 8 dentes, igual a vocês. Então, ele é um menino da idade de vocês. Também perdi 8. Vou perder 9 com 10 anos, eu acho. É mole? Vocês estão E guardando 10. os dentes? O que vocês estão fazendo com o dente de vocês? Jogando no telhado ou guardando? Já perdi. Eu dou pra fada do dente, que ela é bom pra me dar dinheiro. Eu guardo meus dentes. Eu não coloco embaixo do meu travesseiro. Já Coloca perdi embaixo do 10. travesseiro. Muito bom. A minha mãe guardava numa caixinha, os meus e do meu irmão. tenho dentes. Eu jogava no telhado. Fazia um pedido, jogava no telhado. Eu já perdi 9 dentes. Caramba! Uau. Eu já perdi 10. Então, vai nascer agora os dentes novos que vão nascer agora vão ficar permanentes. Tem que cuidar bem deles, porque eles não vão mudar mais, não. Escovar, passar fio dental e tudo. Cuidar sempre deles. Então, vamos lá agora. Patrícia. Patrícia, pode falar, Patrícia. Oi, Patrícia. Patrícia, cadê você? Bem, se a Patrícia não está aparecendo, ela fica para depois. Vamos, Bruna, agora. Bruna. Pode falar, Bruna. Oi, Bruna. Quero saber por que o tênis não é da mesma cor. Olha, esse tênis, eu não sei te dizer por que ele não é da mesma cor. Porque esse tênis, alguém jogou esse tênis lá no fio. Você já viu alguma vez o tênis no fio? Igual pipa, quando voa e fica agarrada no fio? Alguém jogou esse tênis no fio. Eu não sei por quê, quem foi que jogou, nem nada, mas era um de cada cor. Só que para ele não teve problema ser um de cada cor, porque ele queria era um tênis. E acaba que esse tênis é muito parecido com o tênis que ele via na loja. Só que na loja não era um de cada cor, eram os 2 da mesma cor. Mas era muito parecido quando ele está numa loja, no começo do livro, ele para na frente da vitrine e ele vê exatamente o tênis que ele gostaria. Eu até coloquei uns risquinhos assim no tênis para mostrar que era um tênis que ele estava querendo. E acaba que ele viu no poste aquele tênis, gente. Falou, nossa, esse tênis que eu quero. Então, no dia que o moço foi para consertar o fio, que ele estava bem distraído, ele viu o moço lá consertando o fio, ele, nossa, só pode pegar para mim esse tênis? E o moço pegou para ele. Estava lá. Eu não sei por que estava lá. Não sei quem jogou. Essa pergunta eu vou deixar para você responder. Você imagina quem pode ter jogado e você conta essa história. Pode ficar à vontade. Você voltou aí. O legal, né, é isso, que todo livro, mesmo ele escrito com palavras, ele deixa margem para a gente imaginar, né? Agora, um livro de imagem, eu acho que ele ainda deixa mais ainda, né? A gente vai pelos detalhes e a gente faz a nossa história junto com o autor. Eu acho isso muito interessante. Bem, eu tenho aqui anotado que levantou a mão o Enzo, eu queria saber se o Pedro Henrique levantou a mão de novo. É isso, Pedro? A Patrícia voltou, se quiser voltar nela. Patrícia, então vai, Patrícia. Vai você agora e depois vai o Enzo. Oi, Patrícia. Tá mudo o seu microfone, Patrícia. Você está falando e não está aparecendo. Patrícia. Agora sim. Olha aí.
não. Olá. Não consegui entender a pergunta. Acho que ela está perguntando quanto tempo demorou o livro. Foi o que deu para entender. Para ser feito o livro? Esse livro, eu não sei se foi essa pergunta, se quanto tempo demorei para fazer o livro. Esse livro foi feito em uma semana, mas porque eu já desenho. E eu desenho direto com a caneta. Então, eu não tive que ficar fazendo rascunho. Então, eu já fui pensando, já fui criando, já fui fazendo. Só que eu não sabia que ele ia virar um livro, que fosse ser lançado. Eu fiz o livro, mas eu achei assim, que ia ser um trabalho do meu curso só ali, ia ficar ali, entendeu? E ele acabou sendo uma editora querendo lançar ele e lançando ele. Então, assim, ele foi feito em uma semana, mas as ideias que eu tenho para os outros, eu acho que com certeza eu não vou fazer em um tempo tão rápido, porque eu vou querer que tenha um pouco mais de páginas e seja um pouco mais complexo. Mas esse, ele nasceu assim, tipo, quase igual um parto. É para nascer em 9 meses, mas deu 8 meses e meio e nasceu, entendeu? Foi uma coisa assim. Ótimo. Então, agora, Enzo. Enzo, querido, tem mais alguém? De nada. Oi, eu vou falar pelo Enzo, tá bom? Tá então, bom. Quando eu li esse livro com o Enzo, né, eu vi a seguinte coisa, eu vi que é uma criança que mora na rua, que trabalha, né, fazendo malabarismo, e como a gente anda por aí, sempre vê um tênis jogado lá no fio, assim também a criança viu, né, e teve a oportunidade de pedir alguém para jogar o tênis para ele, e quando ele conseguiu pegar o tênis, ele ficou muito feliz, porque daí então ele andava descalço, ele trabalhava no sinal descalço, ele queimava os pés. E quando ele teve a oportunidade de ganhar aquele tênis que alguém jogou que estava no fio, né? Dá para entender que é alguém que trabalha mexendo na energia. Então, isso, ele ficou muito feliz. Aí, no finalzinho aí, dá para ver que ele já botou o tênis, já pôde brincar de pipa, né? Com mais um estável, sem queimar os pezinhos dele. Quer dizer, foi tão pouco para ele ficar feliz, né? Foi esse o meu ponto de vista. Fiquei muito feliz com esse livro. E quando a autora do livro falou em relação a você ganhar algo de alguém, e para você esse algo é novo, é assim que eu me sinto, né? Eu costumo ganhar bastante coisa dos meus amigos, né? Para mim, para as crianças, para o meu esposo. E quando eu recebo, para mim aquele objeto é novo. Eu cuido dele como se fosse novo. Então, eu fiquei muito feliz, né? Então, hoje aqui na aula com vocês, tendo a oportunidade dessa conversa que cada dia mais a gente vai se engrandecendo, né? A gente vai vendo que a nossa realidade é também de outras pessoas. Sim, sim. Pô, perfeito. Perfeito, a leitura perfeita, e é isso mesmo. Porque a gente, às vezes, costuma desvalorizar, né? A gente agora está passando por esse momento, por exemplo, de pandemia e tudo. E, assim, a vida não está fácil para muita gente, muita gente. A gente está tendo que ganhar coisas dos outros, assim, a gente está tendo que pedir ajuda para a família, para amigos, porque está tudo muito difícil para todo mundo. E eu acho que, nesse momento, esse livro é muito importante também para a gente valorizar o que a gente está recebendo dos outros, não ficar com vergonha, nem se sentir menos que os outros, porque a gente está recebendo coisas dos outros. Porque para a gente está sendo importante, para a gente é novo, sabe? O outro está dando de coração. Então, eu acho assim, as coisas que chegam para a gente, o que a gente ganha, como eu falei no começo, a coisa de não poder ter um tênis de marca, de não poder ter um celular de marca, mas a gente poder ter alguma coisa é muito importante. A gente valorizar cada coisinha que a gente tem, cada copo, cada talher, cada camiseta, sabe? Você poder tomar um banho de chuveiro,
seja água quente, água fria, seja o que for, sabe? Você poder usar um sabonete, você poder não queimar seus pés no chão quente. Hoje, por exemplo, está um sol de lascar. Você imagina quem tem que estar descalço na rua hoje com esse sol quente, sabe? Então, assim, esse livro fala muito sobre essa questão social que a gente tem, assim. Muito, muito obrigado pela sua leitura e pelas suas palavras. E aí a gente vê, né, que como é que às vezes o livro é classificado como infantil, né? E nem sempre ele atinge só esse público, como você falou, que você tem os seus leitores de 2 a 80 anos, né? Eu acho que, assim, que a literatura infantil, geralmente ela extrapola. Nem sempre o livro para adulto atinge tanta faixa etária como a literatura infantil, né? E eu queria saber se Pedro Henrique está de mão levantada ou está... Você quer falar, Pedro Henrique? Então, você é o próximo. Então, que ideia fez você criar esse livro? O que fez eu criar? Ó, o que fez eu criar esse livro foi assim, eu tinha já umas imagens, não sei, eu vou ver se eu consigo mostrar, é que eu não mandei para coisa, porque são muitas imagens que eu tenho. Então, assim, eu tinha umas imagens que eu já criava, dá para vocês verem? Sim. Eu já criava com aquarela. Esses são seus desenhos? São umas aquarelas que eu faço, né? Que acaba que aqui vai estar ele, quer ver? Não sei onde ele está. Ó, aqui tem ele. Então, assim, eu crio várias imagens, vários desenhos. Direto com a caneta. Fico desenhando várias coisas. Então, acaba que eu resolvi reunir alguns desenhos, alguns eu tive que criar, porque aí quando ele virou, quando eu resolvi que ia colocar ele num livro, eu tive que fazer ele fazendo várias coisas, né? Eu não tinha ele no sinal, eu não tinha ele olhando para uma vitrine, eu só tinha ele aqui na capa. E aí eu pensei, eu vou colocar ele como um menino de rua e que quer um tênis e tal. E aí eu comecei a criar ele dentro do cenário que eu queria, que era esse cenário da rua. Tia. Oi. Quando você era criança, qual era o seu sonho? Sabe que eu tinha muitos sonhos, sabe? Eu assim, eu queria ser... Eu sempre toquei instrumento musical. Na minha família, a gente entra para aula de piano com 4 anos. Então, assim, eu achava que eu ia ser... Tá todo mundo com o negócio ligado agora? Eu achava que eu ia tocar no Teatro Municipal. Então, assim, o meu primeirinho sonho foi tocar no Teatro Municipal. Era ser de uma orquestra, não era eu tocar sozinha, eu queria fazer parte de uma orquestra. Aí depois sei lá, toda hora meus sonhos mudavam. Eu tive sonhos de ser um monte de coisa. Igual eu. Ser médica, já tive sonho. E acaba que, por fim, assim, o sonho que eu nunca tinha sonhado na minha vida era de ser escritora. E eu já tenho alguns outros livros lançados, não sozinha, mas com outras pessoas, em outros países até, mas eu nunca tinha sonhado com isso. Então, assim, sonhe com todos os sonhos que você sonhar, acredita neles, eles vão mudar. Você vai ter outros, vai ter outros, vai ter outros, até que um dia você vai chegar a um. Mas é muito, muito importante sonhar. É muito importante você criar... você querer ser coisas impossíveis, sabe? Queira ser coisas impossíveis, queira ser o que você quiser ser, sabe? Pensa que você pode voar, pensa que você pode ser um astronauta, pensa que você pode ser um
eu não sei como é que chama um piloto de navio, um comandante de navio, ou de avião, um paraquedista, seja o que for. Um dia você vai parar em um dos seus sonhos e você vai ser aquilo. E vai ser muito feliz com o seu sonho. Tia, tudo que Oi. a gente ainda não pensa em realizar, a gente acaba realizando. Acaba realizando sem querer, assim, só porque pensou, mas nossa, por exemplo, eu fico pensando hoje, nossa, eu sou escritora, eu já pensei, já dispensei, sabe? Mas eu nunca achei que eu fosse conseguir de verdade um dia ter um livro. Mas antigamente, assim, porque as pessoas têm um costume, os adultos têm um costume de dizer que para você se realizar na vida, você tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Então eu pensava, gente, eu tenho que fazer essas coisas, né? Eu tenho que escrever um livro, eu tenho que plantar uma árvore. Eu consegui plantar uma árvore, eu consegui ter 13 sobrinhos, mas eu não tive um filho, mas eu achei que todos os meus sobrinhos eram meus, então eu tive como se eu tivesse tido um filho, e faltava de escrever um livro. Mas essa ordem é uma questão de adulto. Adulto pensa umas coisas, sabe? Quando a gente é criança é muito mais gostoso. Pensa no que você quiser pensar. Mude de ideia todas as vezes que você quiser mudar. Entendeu? Não pense que seu sonho, porque você sonhou ele uma vez, você vai ter que crescer e vai ter que ser aquilo. Você, quando crescer, você vai ver que você vai ser uma coisa completamente diferente, que vai de acordo com conforme o mundo se move, conforme as oportunidades que você vai tendo, o seu gosto vai mudar das coisas, entendeu? Você vai, às vezes, entender, pô, como que uma coisa que você acha chato hoje, nossa, como essa coisa é legal agora que eu sou grande, que eu não entendia quando eu era pequeno, eu achava aquilo mó chato, hoje eu vejo que isso é mó legal, cara, porque eu cresci e entendi, entendeu? Então, assim, você vai sonhando, nunca deixe de sonhar, nunca deixe de fazer o que você pensa, nunca deixe de desenhar, de escrever as histórias mais malucas que você pensar. Aí, nossa, mas como esse menino é doido, olha que ele desenha essas coisas malucas. Não tem problema. É você. Entendeu, Pedro? Isso é Pedro. Seja sempre Pedro Henrique. De nada. Elê, a gente já passou 12 minutos do nosso tempo, tá, crianças? A gente está quase chegando no horário do outro grupo que vai ter depois. Então, eu posso falar rapidinho? Poxa. E aí, eu queria dar um tempinho para a Elê. Você tinha alguma coisa que você queria mostrar no final? Alguma coisa, Elê? Tem uma música. Uma pergunta rapidinha, tia. Elê, quantos livros você já lançou? Oi? Quantos livros você já lançou? Eu também quero falar uma coisinha. Olha, bastante, sabe? Mas individual, esse aqui é o único. Individual. Eu já participei de muitos livros de outras pessoas, mas nunca era o meu livro. Esse é o primeiro livro só meu, que ninguém... Então você só lançou o único livro até agora? É, o único livro só meu. Eu tenho muitas parcerias com outras pessoas, tanto daqui do Brasil quanto de outros países. Mas um livro que só foi feito todo só por mim, esse é o primeiro. Ótimo. Elê, então vamos primeiro agradecer a sua... que a gente já vai começar o outro grupo. Vai ter tá? Porque senão o pessoal aqui, ó, que está organizando, não consegue ir para o outro. Obrigada. A gente tem que agradecer a Helena, ela tem vindo aqui mostrar a história do livro dela. E dar uma chance para ela se despedir, gente, porque a gente tem que encerrar, tá? Tchau. Que tá com o Rodrigo Melo, que está com o nome de Rodrigo Melo, ela quer muito falar. Vai, rapidinho, querida, que acabou o tempo. Da onde que você tirou? Como você faz esses desenhos assim? Olha, eu tenho uma caneta que é simples. Que essa caneta aqui, vocês estão vendo? Eu faço tudo com ela. Faço tudo direto com ela, com a caneta. Aí, às vezes, se aparece assim, parece que eu errei, eu puxo aquele risco que eu pensei que eu errei e faço uma outra coisa ali. Se a saia de uma menina, eu aumento a saia dela com aquele risco que eu errei, entendeu? Então, assim, eu não uso borracha nem lápis, eu vou direto com a caneta e faço o que tiver na minha cabeça.
tá bom? Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu amei estar com vocês. Ficaria a tarde inteira aqui. Foi muito bom. Agradeço muito a Suzane. Eu também gostei de ficar com você. Agradeço muito a Suzane por ter me convidado. A Amália, maravilhosa. O Giuseppe. Olha, eu agradeço muito a todos vocês por terem acreditado em mim e terem me convidado. Eu espero que o livro acrescente muita coisa na vida de vocês e que vocês se tornem uns escritores desenhistas. Com qualquer material. Usem qualquer material que vocês tiverem e desenhem. Tia Amália. Obrigada. Você também. Tia Amália. Oi, querida. Tia Amália. Oi. Oi, Tem uma menina da turma da tarde que é minha prima. Ah, então, ela tem que entrar lá. Olha, o Giuseppe tem que abrir a outra sala, que vai estar a sua prima. Por isso que a gente tem um horário aqui, tá? Gente, mas a beijo vontade da grande gente passasse o dia inteiro com a Elê aqui. Aí uma outra, quem sabe uma outra vez, né, Elê? Oxi, a gente vem aqui conversar sobre ele. Quando quiser, a gente pode ficar batendo papo aqui a tarde toda. Isso aí. Obrigada, Elê. Tchau, pessoal. Muito obrigada, tá? Tchau. Fiquem com Deus. Se cuidem. Não saiam de casa. Deus, tchau. Tchau. Fica com Deus. Fiquem em